Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o NAT, né? Vou tentar ser o mais breve possível. A gente vai falar da teoria e da prática, vamos configurar ele aí no Pactrace. A ideia é a seguinte, ó, o que é o NAT? Network Address Translation. A tradução seria endereço de redes, ok? Vamos entender um pouquinho melhor aqui como funciona. Deixa eu pegar minha caneta para ficar mais simples. Então aqui, ó, o NAT ele tem como objetivo traduzir endereços privados para endereços públicos, ok? Isso daí é extremamente importante. Os endereços privados podem e devem ser configurados na rede LAN das empresas, eles não são roteáveis, portanto devem ser traduzidos para endereços públicos, ou seja, endereços que serão reconhecidos na internet, ok? Então o NAT foi uma solução que foi criada aí para que não houvesse desperdício aí de IP, né? Já que o IP ele tem um fim, né? Então, a gente, lógico, teve outras tecnologias, o IPv6 é uma delas, o NAT é outra e assim por diante, ok? Então, vamos dar sequência. O conceito de NAT é permitir que vários computadores de uma rede interna acessem a internet utilizando um único IP válido. Com isso, muito mais computadores poderão se conectar sem esgotar aí o número finito, né? Que tem fim aí referente aos IPs, ok? Os endereços privados, que são os endereços utilizados para LAN, né, Local Area Network, a gente tem aí os endereços privados definidos aí nessa tabela, ok? No quadro abaixo, que é utilizado 10.00, 172, 16, 192.168, que aí é classe A, B e C, certo? Aqui são os comandos que iremos utilizar, então nós vamos utilizar esses comandos aqui, ok? O enable para mudar do modo usuário para o modo privilegiado, lógico que antes você tem que colocar o no lá para você poder configurar manualmente, o configure terminal, que é para sair do privilegiado para o modo global, isso é importante. Vamos utilizar o IPNAT Insight Source List 1 Interface Serial 2.0 Overload, ou seja, vamos resumindo ativar as portas, né? Selecionar a lista, a interface e ativar aí as portas. Veremos mais detalhadamente daqui a pouco. Access List 1 Permit N, ou seja, permitir o tráfego de pacotes. Interface Fast, ou seja, selecionar a interface que a gente vai estar configurando e colocar as informações. IPNAT Inside, configure interface. Vamos configurar, perdão, a interface como interna no processo de tradução. Vamos sair dela e selecionar a interface 2.0 e colocá-la como interface externa. Seria isso. Então, a interface de Ethernet 00 é interna e a externa é a interface serial. Tá certo? Aqui são os comandos mais detalhados. Então, o comando mais interessante aqui, que é importante a gente ver detalhadamente, é o IPNAT Inside Source List 1 Interface Serial 6 aqui, mas nós vamos selecionar 0. Overload, ou seja, o list é lista de acesso, ACL, veremos mais adiante. Interface serial seria a interface que será traduzida, e overload ativar as portas, como eu falei anteriormente. Access List 1 permite ANI, ou seja, nós vamos estar permitindo o tráfego de pacotes. Interface Ethernet, vamos selecionar a interface interna, que é a 00. E vamos colocar essa informação aqui, ó. Depois que selecionar a interface interna, vamos colocar aqui, ó. Definir ela como interna, ok? Utilizando esse inside, IPNAT inside. Vamos sair dela, selecionar a interface serial 2, né? No nosso caso está C, mas é a 2 que iremos utilizar. E vamos colocar outside, ou seja, essa vai ser a interface de saída, ok? Aqui eu peguei um modelo para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Então, repare que aqui, ó, é a LAN house, até essa portinha aqui, ó, é a LAN house, perdão, é Local Area Network, ou seja, a rede local. Então nós temos aqui o 192.168.1.2, 192.168.1.3, enfim, ele repetiu aqui nessa imagem, mas enfim, não tem problema, tá certo? Deixa eu só deixar assim. Então seria o seguinte, galera, eu vou acessar um site qualquer, ele vai fazer o que? Ele vai vir aqui no meu switch, vai mandar para o meu router, meu roteador está configurado o NAT neste cara, o NAT ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai traduzir, quem pediu foi o 2, então ele vai vir aqui e vai traduzir para IP público, né? E vai acessar a informação. Quando essa informação voltar, ele vai ver quem solicitou a mesma e vai mandar diretamente para aquele computador que solicitou essa informação. Então, o NAT nada mais é do que quando você está na rede, na internet, ele vai usar o IP público, quando você está na intranet, ele
utilize o IP privado, assim você pode ter vários IPs em uma rede local, tá certo? Então, vamos fazer isso daí agora na prática e dar sequência nesse processo. Muito bem, galera, então aqui no nosso Packtrace, Cisco Packtrace, então nós temos aqui, ó, eu deixei uma colinha para a gente poder visualizar algumas informações. Aqui eu montei um conceito, não configurei nada ainda, tá? Então nós temos aqui a rede, uma rede LAN house, uma rede local area network, melhor dizendo. Aqui nós temos uma outra rede local, e aqui nós temos um roteador que está conectado a essa rede local, um roteador que está conectado a essa outra rede local, certo? Eu vou configurar o NAT neste ponto, tá ok? Então aqui vai ser a rede local e aqui vai ser a rede de saída, tá certo? Para esta rede aqui. Aqui nós vamos colocar o roteador com a faixa de 172.168.1.10.1, 172.168.1.10.2, que seria esses aqui, essa outra LAN vai estar com 92.168.2.1. Só para especificar, se eu configurar o NAT neste cara e neste cara, essas duas redes elas não vão se comunicar. Do mesmo jeito que eu não posso, da minha casa, acessar o computador da sua casa. Então, me comunicar com ele, a não ser os provedores aí que têm acesso, né, a NET, enfim, que vai ter acesso aí ao seu IP privado e público, ok? Então, geralmente o NAT está configurado no seu roteador. Com isso, você não consegue acessar o IP privado de uma outra LAN, Local Area Network, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou começar pelo 0 aqui. Eu tenho que configurar alguns serviços, né? Primeiro eu tenho que configurar o SPF, os IPs e posteriormente o NAT. Então, fazer as redes se comunicar, porque elas não estão nem se comunicando, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é configurar o IP. Vamos pegar aqui, nós estamos no roteador 0, no router 0, então vou vir aqui Enable, vou dar um Enable, vou colocar aqui um conf T, que é configure terminal. Agora eu vou colocar aqui, selecionar a interface que a gente vai utilizar, então vou colocar intercfast. Poderia abreviar, tá, gente? Então 0/0. E aí eu vou dar aqui um IP address, ADD para adicionar o IP. Então o IP dessa ponta, ele vai ser esse daqui, 200.110.1. Tá certo? Então ele vai ser o 200.110.1. Então vou colocar aqui, ó, 200.100.10.1, que é o deste cara aqui, ó. Já que esse é o 2, esse é o 1. E vou colocar aqui a faixa, vai ser o 255.255.0.0. Essa vai ser esse daqui, então ele é um /16, ok? Vou dar aqui um Enter e vou dar aqui um No Shutdown, ok? Para ele subir essa parte. Vamos só visualizar aqui, eu vou só fazer um ajuste, tá, gente? Para a gente poder visualizar, então ele vai ser um /16, ok? Não vou falar muito sobre o SPF, nem, enfim, outras questões, só vou mostrar na prática, porque tem outra videoaula falando sobre o SPF, é só assistir aí no canal, tá certo? Então, continuando aqui, então já está tudo certinho, ligado. Esse cara aqui, ele já está configurado o IP, só para a gente poder visualizar, ele está nem está configurado o IP, vou configurar já agora. Então vai ser 200.100.10.2, já que o 1 é o fast 00. E ele vai ser, ele é 0.0/16, e aqui eu vou colocar o 200.110.1, porque ele é o gator, tá? Gator nada mais é do que o caminho que eu vou acessar a internet. Ok? Vou fechar aqui. Tradução mais simplória aí, ok? Então vou vir aqui agora, eu vou configurar então essa ponta, para que ele tenha um relógio, então tem que configurar o clock também. Então vou colocar aqui, eu vou voltar, vou dar um exit, vou sair aqui, vou dar um vou dar um serial, agora vai ser 2.0, porque é esse que está configurado, e vou colocar aqui o IP address, vai ser o 172.100.10.1,
100.10.1. Vamos confirmar isso aí, ok? Nós vamos colocar aqui a máscara, que vai ser 255.255.255.252, que é uma máscara para link, ok? Vai dar acesso à rede, 2 IPs válidos e broadcast. E agora eu vou colocar aqui além disso, agora eu vou configurar então o clock. Clock eu vou deixar para configurar mais adiante, vamos deixar assim dessa forma, depois a gente fala sobre isso na hora de configurar o SPF, tá? Então vou colocar aqui o shutdown, para ele poder dar uma reiniciada nesse processo. Vou dar um do WR para poder salvar e fecho. Vou voltar aqui para este outro roteador, fazer o mesmo processo. Enable, vou dar aqui um conf t de configure terminal interfast 0/0. Vou colocar aqui a da LAN. IP address vai ser 192.68.2.1 e vai ser aqui padrão 255.255.255.0, ok? Vamos colocar aqui dar um no shut para ele subir, para que ele já vai subir essa informação assim que a gente terminar de configurar. Tudo certo, IP, ok. Agora vamos configurar essa outra ponta, tá certo? Então a gente vai colocar a seguinte informação. Vamos lá. Vou sair aqui. Vou dar um conf t interserial 2/0 e vou colocar aqui a seguinte informação. IP adicional IP vai ser 172.100.10.2 255.255.255.252. Ok, no shutdown. Ok, exit. Vamos sair aqui. Antes vamos só visualizar aqui as informações, se está tudo correto. Vou vir aqui na interface 00, vou só ativar ela que não foi ativada ainda, ok. Muito bem, tudo funcionando. Só que essa rede ela não se comunica com a outra, vamos fazer um teste. Antes vamos colocar o IP, vamos adicionar o IP aqui que não foi adicionado para esses dois caras. Então vamos seguir a linha, ó, o 3 e o 2, então ele vai seguir essa linha aqui, ó, 192.68.2.2, ok? E aqui o gator dele vai ser o 1, ok? Muito bem, configurado, vamos configurar o outro, mesma coisa, só que esse é o 2, então vamos fazer o seguinte, colocar aqui o 2, e o gator dele vai ser, como eu falei, o 1. Muito bem. Ok, então a gente vai fazer um teste aqui simples, de pacote. Repara que ele vai dar erro porque não vai se comunicar com a outra rede. Não foi configurado o SPF ainda. Ok? Então, ó, se eu fizer o teste daqui para lá, ou de lá para cá, ele vai dar falha. Então a rede não está se comunicando. Vou dar um delete, vamos visualizar aqui na prática. Vamos ver aqui como que ele está fazendo. Vou fazer esse mesmo processo. Deixa eu ver primeiro que eu configurar aqui o ICMP. Deixar já os dois aqui conectados. Muito bem. Vamos fazer um teste aqui, ó. Para que ele chegue, ó. Vou colocar aqui automático para vocês verem. Ele chega até aqui. Chega no router. Ele não vai além do router. Ok? Parou. E aí ele já volta. É isso que acontece porque não foi configurado o SPF. Vamos fazer isso. Vamos fazer esse processo agora. Muito bem. Então, voltando. Primeira coisa eu vou fazer aqui no 0, depois no 1. Então vou dar um enter aqui, vou voltar lá para o início para ajudar vocês a entender bem. Então a primeira coisa, ele vai estar aqui, vamos colocar enable, ok? Depois nós vamos usar o seguinte, ó, depois que a gente ativou, deixa eu subir aqui essa tela, depois que nós ativamos aqui o enable, lembrando que eu estou configurando o SPF, então conf
Vou usar um conf t, configure terminal, e vou dar aqui um SPF, router, perdão, router, OSPF. E aí nós vamos configurar então o SPF do show IP router, para saber quem que está conectado a ele, ok? Então ele já me trouxe aqui que é um 7210 e o 200.100.00, essas duas redes. Então vou dar um network e vou colocar aqui as informações do 72.100.10.0. Como é um IP link, né, um /30, então ele vai ter essa máscara padrão aqui, que é a máscara Coringa 0.0.0.3, ok? E a área 0. Usar o padrão lá da Cisco, ok? Dá um Enter e vamos colocar aqui vou colocar aqui o próximo network, vai ser o 200.100.10.0. Como é /16, então vai ser 0.0.255.255. Área 0. Saber mais sobre máscara Coringa, dá uma pesquisada, assiste a videoaula anterior, ok? Vou dar um WR, muito bem. E vou agora fazer a configuração do SPF nesse roteador aqui. Então vim aqui, vou dar um Enter, vou para o início novamente para a gente fazer do zero. Então aqui ele dá um Enable para ativar, modo privilegiado. Agora conf T para modo global. E aí nós vamos fazer a configuração do OSPF router, OSPF. Já entramos nas configurações do router, agora nós vamos utilizar o comando do show IP roll. Saber quais IPs estão configurados, então vamos divulgar agora essa rede network 172.100.10.0 0.0.0.3 área 0. E a rede anterior, network, nós vamos colocar a próxima rede, perdão, é 192. É bom dar um enter aqui e fazer novamente para tirar essa ideia. 192.168.2.0. Esse daqui é um padrão classe C, então vai ser 0.0.0.255. Área 0. Ok. Vamos ver se ele está funcionando aqui, se não teve nenhum erro na configuração do anterior. Se teve, a gente volta lá e configura novamente. Então, vamos fazer um teste aqui de ping para ver se ele está pingando. Pronto, pingou. Então já está funcionando, pingou daqui para lá e de lá para cá. Vamos ver na visualização aqui mais detalhada. Vou fazer esse mesmo processo aqui que eu acabei de fazer. Vou pedir para ele fazer manual. Então, daqui para lá. Passou pelo cara, pelos roteadores. Chegou até lá. Pronto. Voltou. E aí ele vai dar aqui sucesso. Successful. Ou seja, sucesso nesse processo. Prontinho. Então, finalizamos mais uma parte aqui, que é a configuração, a preparação. Nem começamos a configurar o NAT ainda. Então vamos fazer esse processo do NAT agora. Eu deixei uma colinha aqui para a gente poder visualizar. Vou configurar o NAT nesse cara ou poderia configurar nesse daqui. Falando que, enfim, a rede interna. Vamos fazer nesse porque aí fica mais fácil. Aqui nós temos IP mais simples de se entender, tá? Então repara, é IP da LAN, local area network e IP da WAN. Ok? IP público, perdão. Mais fácil de entender. Então, vamos fazer aqui essa configuração. Vou fazer nesse cara aqui para ficar mais fácil. Tá ok? Então, exit. Vamos sair aqui e voltar para o início. Primeira coisa, enable. Conf. Terminal. Agora vamos começar aqui as ideias da configuração IP, NAT, inside.
Cuidado para não ter erro aí. Source list 1 interface, vou colocar por completo, tá? Serial 2/0 overload. Ok? Então, ativei aqui as portas. Ele deu um erro aqui, deixa eu só ver o comando. IP. Vamos ver aqui, IP. Se eu coloquei o comando correto. Deixa eu só ver o comando. IPNAT inside. IPNAT inside source list 1 interface. Teve um erro aqui, né, galera? Então vamos só corrigir esse erro aqui, ó. O erro tá aqui, ó. Escrevi serial errado, então só corrigindo aqui, ó. Serial. Ok, pronto. Agora access list permit n. Agora nós vamos colocar interface, ou poderia ser interface para ficar mais fácil. Vamos selecionar interface 00, e aí nós vamos colocar então o IP inside, falando que essa interface é interna. IPNAT inside, interface é interna, e exit, perdão, e vamos colocar aqui entrar na inter. Vou entrar na outra, vou colocar aqui interface serial, interface serial 2/0. Vamos configurar ela como saída, ok? Aí IPNAT out site. Ok? Então ela vai ser a saída. Aqui, tá certo? Muito bem, vou dar um Enter e vou dar um WR. Deixa eu só explicar agora o que foi feito. Eu só configurei essa como interna e essa como externa, certo? Então vou dar o IP de lá para cá, um ping, perdão. Vou dar um ping aqui. Desse cara para, vou pegar aqui o comp3, o IP3, ping do computador 3, perdão. Ping 192.68.2.3 e enter. Pingou perfeitamente, tá certo? Agora vamos vir aqui para terminar esse teste. Vamos colocar a seguinte informação. Vou dar um enter, exit, e vou vir aqui e vou colocar aqui IPNAT translations. Deixa eu ver se esse é o comando, senão a gente corrige. Deixa eu só pegar aqui o comando, que é o show IPNAT. Show IPNAT translations. Para a gente poder ver o que está acontecendo. Muito bem, e aí nós vamos visualizar aqui o seguinte. Primeiro, 172.110.2 é a global, certo? Que é essa daqui, ó, de saída. Então ele já fala aqui, ó, como ele já vai falar aqui pra gente. Deixa eu dividir a tela, ficar mais fácil. Então ele já fala pra gente aqui que essa é a inside global, ou seja, é a placa que vai dar acesso à internet. E a inside local, ou seja, a placa 192.68.2.3, ok? 192.68.2.3 foi quem 192.68.2.3 foi quem recebeu essa informação, que é a nossa placa aqui, ó, da rede LAN, Local Area Network, ok? Então recebeu aqui, ó, externa e interna. E aqui foi quem solicitou, ok? Da onde veio aqui essas informações, vamos esquecer ela por enquanto, vamos pensar só nessas duas. Então a nossa placa local, nossa placa global, local, e aí o NAT foi configurado com êxito, ok? Até uma próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre o protocolo, outros protocolos aí de configuração. Um deles vai ser esse protocolo que nós vamos ver aqui, ó, vou mostrar aqui algumas ideias para vocês entenderem, que é o HS
RP, ok? Vamos configurar ele num processo parecido com este, vai ser na próxima videoaula, já acompanhei esse, ok? Até mais, tchau, tchau. What